Fala galera, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como personalizar a tela de bloqueio do Samsung com o One UI 8.0 sem instalar nenhum aplicativo. Deixa o like, compartilha, inscreva-se no canal e bora lá! 1, 2, 3, let's go! Eu já tenho uma telinha feita aqui, maravilhosa, eu amei, acho que a cor super combinou. E eu vou começar mostrando para vocês como ativar o pressionar para editar. Quando eu pressiono desbloqueio, ela entra em modo editável, mas em alguns celulares pode ser que isso não esteja ativado. Então, como você vai fazer para ativar? Você vai vir aqui em configurações, vai rolar a tela até tela de bloqueio Always on Display e vai vir aqui em manter pressionado para editar e vai ativar. Porque se você deixar desativado, você pode pressionar que ela não vai entrar no modo editável. Então, vem aqui, pressiona, sai, bloqueia e agora sim vamos editar a nossa telinha. Reparem que quando eu entro no modo editável, o meu Lockstar não aparece aqui embaixo, gente, nem aquele símbolozinho de impressão digital, ou seja, eu não estou com o Lockstar instalado. Para quem não sabe o que é Lockstar, é um dos módulos do GoodLock que serve para personalizar a tela de bloqueio. Com ele, você ganha mais recursos para personalizar essa tela. E eu consegui fazer essa personalização com recursos básicos e vou mostrar para vocês que é muito fácil. Vamos começar escolhendo um wallpaper. Vem aqui em papéis de parede e aqui você tem em destaque, que são esses wallpapers, esse aqui e esse aqui, ele que fez essa montagem. E aqui embaixo você tem o wallpaper dinâmico, que é um wallpaper que muda a cor de acordo com o horário do dia. Vou dar aqui um concluído rapidamente. Agora vai dar 5 horas da tarde e ele tá roxinho. Voltando aqui na edição desse wallpaper, você tem o estilo. Olhando através da câmera, talvez você não consiga notar a diferença, mas você tem uma certa mudança na posição das cores. Olha, aqui já tá um roxinho mais em cima, embaixo mais verde. Esse aqui, tá vendo? Vai mudando a cor nessa direção. E esse aqui, a cor vai mudando nessa direção. Ou seja, conforme as horas vão passando, essa cor vai descendo. Ele tem, ó, essa vem assim, simples. Essa vai esmaecendo. Essa vem daqui, vai mudando a cor. E essa daqui. Então, aí você escolhe o estilo que você quer essa mudança de cor. Voltando em papéis de parede, você tem papéis de parede da sua galeria, que você vai escolher sua própria foto, e você tem na linha S, que eu estou usando o S24 Plus, mas você vai personalizar da mesma forma na linha A, na linha M. Essa aqui é uma atualização do Android 16, o One UI 8.0. Então, se você tiver com Android 15 ainda, você não vai ter todos esses recursos, tá? Porém, na linha S, você tem o Criar com IA. No A56, você não tem o Criar com IA. Você tem as opções de cima, você também tem aqui, ó, o wallpaper dinâmico. Mesma coisa, mesmo estilo e tal, mas você não tem o Criar com IA. Para quem tem aí a linha S ou outro qualquer que tenha essa inteligência, você tem Criar com IA, você tem duas opções. Você pode usar na tela de bloqueio e na tela inicial o generativo, e esse aqui você só pode usar na tela de bloqueio. Esse aqui é mais ou menos o clima. Se estiver chovendo, você vai ter seu wallpaper com chuvinhas caindo, neve, sol, coisas desse tipo. E o generativo, você tem aqui, ó, translúcido, terreno, noite. Ou seja, você escolhe um aqui do grupo, sei lá, vou pegar esse translúcido, e aí você vai modificando, ó, ele tá no branco, você pode colocar ele em azul, azul petróleo, e aí você vai e pede para gerar, tá? Como quase ninguém tem, eu não vou ficar presa aqui. E aqui embaixo, gráfico,
e cores. E aí, dinâmico tem as duas cores. Tem a cor que eu mostrei para vocês aqui no S e a cor que eu mostrei para vocês lá no A. E serviço de papel de parede, que é aquele lá da lojinha que vai ficar mudando se você quiser, a dinâmica ou não, enfim. Vou pegar o wallpaper da minha galeria. Peguei uma foto minha, que a gente consegue editar mais coisas. Vou vir aqui, vou dar um toque no relógio. E aí eu vou conseguir editar o relógio. Eu posso escolher fonte e cor. Tem várias fontes aqui para o relógio. E se você clicar aqui nos 3 pontinhos, ele vai aqui para o seu estilo de fonte para você baixar mais fontes. Essa segunda fonte é a fonte do relógio adaptável. Se você escolher outra, você pode aumentar, diminuir, ele não vai mudar em nada. Porém, esse segundo aqui, ele se adapta ao objeto, desde que o objeto seja uma pessoa ou um animal. Se ele identificar um animal ou uma pessoa, ele vai fazer essa voltinha aqui para o relógio não ficar em cima da pessoa. E aí, a cor você pode escolher aqui. Vou deixar uma cor adaptável ao wallpaper e vem aqui em estilo. E aí você, com essa fonte, você consegue colocar na horizontal e na vertical. Você pode aumentar e aí ele vai ficar no meio. Mas se você diminuir e trouxer para o lado, ele vai fazer a volta em você, ele não vai vir por cima. Se você deixar espaço, ele vai se adaptando normalmente. Se você preencher tudo, deixar ele no tamanho máximo, ele não se mexe. E você também pode arrastar, colocar em cima, colocar embaixo, e ele vai mudar de cor para se adaptar ao fundo. Interessante, né? Deixar aqui maiorzinho. Voltando aqui em estilo, se você escolher qualquer um desses outros estilos aqui, ele não vai se adaptar, essa fonte não vai ficar elegível, você vai usar a fonte do próprio modelo ou esses dois modelos você consegue trocar a fonte, mas não vai ser essa fonte adaptável, são fontes normais. Se você vier aqui para a direita, você vai começar a ver relógios com esse reloginho. Esses são relógios do Clock Face. Se você tiver o Clock Face instalado, eles vão aparecer, senão não vai aparecer mais nada. Mas como o objetivo aqui é fazer sem instalar aplicativo, vou usar o relógio básico da Samsung. Então vou pegar esse aqui, ó, que eu acho que é mais legal. Vou dar uma aumentada aqui, perfeito. E aqui, se você quiser exibir informação do clima, que é aqui, ó, a luazinha ou o solzinho com a temperatura, se não, desabilita, não vai aparecer, sobra até mais espaço, parece. Deixa eu ver. Sobra mais espaço. Se não, ele diminui um pouco o relógio. Aqui, se você quiser exibir a data acima do relógio, você deixa marcada. Se você quiser que essa data fique abaixo do relógio, você desmarca. Só que aí o relógio vai se adaptar a você, vai fazer o contorno, mas a data vai ficar em cima. Então, eu prefiro deixar acima do relógio. E, de preferência, sem widgets, tá? Por falar em widgets, nosso relógio já foi escolhido. Vem aqui, ó, nos widgets. E aqui eu posso escolher um desses widgets. São widgets da Samsung. Vou tirar todos aqui para a gente acrescentar. Você tem o widget de assistência do aparelho, aqui tem um espaço, aqui tem 2 espaços. Você tem de bateria, um espaço, 2 espaços. Você tem bem-estar digital, enfim, tem vários. Eu gosto de usar esse aqui de fases da lua. Gosto da bateria, porém, eu deixo com uma bateria só, porque eu só quero a bateria do telefone. Também acho legal o calendário. Só que como já tem data ali, fica meio desnecessário colocar a data. Até porque ela ocupa 2 espaços, né? Você pode colocar aqui eventos futuros ou alguma coisa da sua agenda. Vou retirar esse aqui. Vou escolher outro. Na linha S, você tem o intérprete. Você tem também a opção de adicionar uma imagem. É só você vir aqui, ó, na galeria, tem um espaço 2x1, clica aqui, sai, dá concluído, clica no widget, desbloqueia, vai na sua galeria e pega uma imagem. E aí, adicione essa imagem e ela fica ali bem bonitinha. Eu gostei dessa, hein? Adorei. Voltando aqui no modo editável, você tem essa opção sugerir.
ele vai sugerir um wallpaper com inteligência para você. Vamos lá, sugerir. No A também tem, tá, gente? No A56, no A55. E aí, ó, ele me deu aqui essa opção que eu não curti muito, com moldura. Essa daqui que tá com uma cor diferente, essa moldura. Aí não gostei de nenhuma, vem aqui, ó, sugerir novamente. E vai sugerindo, sugerindo até você gostar de alguma. Já mudou aqui, essa. Se gostou, seleciona a que você gostou, vem aqui em aplicar. Não gostou? Volta. E aí você tem aqui, ó, moldura. Você pode escolher sua moldura. Aqui vai ficar tela inteira. Aqui, moldura de coração. Essa moldura aqui. Essa outra. Essa daqui. A estrela. E essa aqui que eu gosto bastante, que eu acho que ocupa bem a tela. Vou parar nessa daqui. Vou sair aqui. Se eu vier aqui aumentar o wallpaper com os 2 dedos, dessa forma, ele vai fazer um efeito de profundidade, mas não um efeito de profundidade no relógio, e sim na moldura. Essa parte da cabeça, esse contorno, vai sair da moldura. Reparem que, conforme você vai aumentando, o relógio vai mudando. Vou diminuir, o relógio vem acompanhando. Vou jogar para cá e vou aumentar. Ó, o relógio vai se adaptando ao objeto. Pô, não gostei dessa. Vou voltar aqui em moldura. Vou escolher essa daqui do coração. E aí eu acho mais legal, vou deixar assim. Voltando aqui em moldura, você tem a opção de cor. Você pode escolher a cor dessa parte que vai ficar do lado de fora da moldura. Ela tá nessa cor, porque acha que combina, mas você pode vir aqui, ó, e mudar. Não gostou de nenhuma dessas cores que tem aqui? Clica aqui no quadrado e ele vai abrir aqui a amostra, o espectro para vocês. E vocês vêm aqui e vocês escolhem o que vocês acharem que vai ficar mais legal. Eu gosto desse, hein? Você tem também a opção de apagar plano de fundo. Se você clicar aqui, vai tirar o fundo da sua foto. Aquele ambiente que eu estava vai deixar de existir e vai ficar só meu rosto ali. Eu particularmente, gente, gosto com o fundo, tá? Vou deixar com fundo. Em alguns aparelhos pode ser que você não consiga apagar o fundo. Eu acredito que os recentes sim, mas por exemplo o A71 ele não apagava. Por quê? Porque não vem nativo no telefone o apagador de objeto. Vamos supor que você tenha um A06, sei lá, e não tenha nativo no telefone esse apagador de objetos. Então pode ser que você não vai encontrar essa opção de apagar fundo, tá? Essa opção vem nativa do telefone, eles aproveitam aqui na parte da moldura. Bom, escolhi a moldura, tem aqui, ó, efeito. Efeito original, desfoque, plano de fundo desfocado, essa que eu adoro, porque desfoca ali, ó, o plano de fundo, ao invés de apagar, você desfoca, fica muito mais bonito, dá um efeito bem de profundidade. Vem aqui, ó, cinza, outra escala de cinza. Aqui você pode escolher a cor, você mantém a paisagem do fundo, porém você troca a cor. Deixa eu colocar aqui, ó, um azulzinho. Tá vendo como muda? Esse aqui, cor personalizada, e esse aqui, plano de fundo escuro. Se você escolher aqui, assim, cara, parece muito com o outro, né? Mas tem aqui sua particularidade. Aqui a gente tem fundo com desenho de tinta, fundo pastel, fundo com pintura a óleo. Eu gosto daquele lá, ó, fundo desfocado. Vamos voltar aqui. Esse aqui, vou deixar nele. E aí, para você sair dessa tela de edição de efeito, você precisa aplicar o efeito, tá? Aplicou o efeito, volta para cá. Personalizei, gostei. Não, peraí que eu vou mudar a cor desse relógio. Vou colocar aqui, ó, um branco, que eu acho que vai ficar mais legal. Sim. Amei, vem aqui, ó, concluído. E temos aqui a nossa telinha de bloqueio totalmente personalizada, sem instalar nenhum aplicativo. Olha que lindo, gente. Eu sou apaixonada por esse tipo de tela de bloqueio. Agora, diz pra mim, qual telinha de bloqueio vocês acharam que ficou mais bonita? Essa aqui que eu fiz com vocês ou essa daqui que já estava?
Eu gosto dessa, hein? Eu acho que essa aqui tá bem clássica. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo e inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, como sempre, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!